Olá, tudo bem? Nós vamos começar uma playlist nova aqui no nosso canal do professor Walisson Santos. Eu sou o professor Walisson Santos e eu vou estar conversando, Nós vamos estar estudando aqui sobre introdução à gestão pública. Nesta primeira aula, nós vamos estar falando sobre poder e política, o conceito de poder e política e o conceito de Estado também, de certa forma, Qual que é o conceito de Estado? Porque o Estado, o governo, são dois conceitos diferentes também, ele é diferente da iniciativa privada. Porque a iniciativa privada, ela tem a visão de lucro e a satisfação de quem são os seus consumidores. Então, uma empresa, ela se preocupa com aqueles que estão comprando o seu produto. Enquanto um governo, o Estado, ele se preocupa com toda a população. Ou, pelo menos, isso deveria ser o compromisso de todo o governo, de todo o Estado, que é se preocupar com o bem-estar social da população como um todo, para que todos tenham um nível de qualidade de vida que seja aceitável. Claro que, por exemplo, tem pessoas que precisam menos do Estado. Isso é um fato. Então, essas pessoas deveriam ter menos estados, menos assistência do Estado, enquanto aquelas pessoas, por exemplo, os mais vulneráveis, as pessoas pobres, Pessoas que estão em situação de rua, pessoas que sofrem violência dentro de um relacionamento, essas pessoas precisam mais da proteção do Estado. Então, obviamente, o Estado teria uma preocupação maior. Mas não porque o Estado se preocupa só com essas pessoas. É porque outras pessoas, às vezes, têm uma condição de vida que permite ela já ter um nível de bem-estar já considerado bom. Então, o Estado tem que se preocupar com aqueles que não têm esse nível ainda de bem-estar. E aí, quando o Estado consegue ter êxito, acontece que todo mundo tem um nível de bem-estar social, no mínimo, aceitável. Bom, então o Estado, ele se preocupa com o bem-estar social coletivo, ok? Vamos falar então agora sobre o conceito de poder e política. Primeira coisa que nós temos que saber é que os Estados, como nós conhecemos, as nações modernas, elas se iniciaram ali no fim da Idade Média, começo da Idade Moderna, quando Portugal e Espanha, que são os dois primeiros países do mundo, então os dois países mais antigos do mundo que nós temos é Portugal e Espanha, eles vão se tornar países ali em 1400 e pouquinho. Portugal, 1400 e pouquinho, 1500 e pouquinho, nós vamos ter a Espanha também se formando como o segundo país mais antigo do mundo. Então nós temos Portugal, depois a Espanha, que vão se formar como um Estado, que é a ideia de formação de um poder central que governa o país e delega algumas funções para os governos locais, que são os estados e municípios, no caso do Brasil. Tá? Em outros países nós temos distritos, oblastes, que são diferentes. Okay? O nome, mas a ideia é a mesma. É um governo central que controla o país e delega algumas funções para os governos locais, estados e municípios. Okay? Essa ideia de país, de Estado, como nós temos hoje, então ele surge ali no século XV, com Portugal, e depois com a Espanha. Um país, ele tem certas características, como ter uma língua, ou algumas línguas, ter um poder central, ter uma moeda, ter uma legislação, ok? E uma tributação. Essas são as características básicas de um país, ok? Bom, e aí, quando surgem os estados, é quando surge a nossa ideia de gestão pública. Porque para ter a gestão pública, eu tenho que ter um estado, ok? Esse estado ele pode ser menor ou maior, tá? Pode ser aquela ideia do estado mínimo, de um governo menor, mas ele tem que ser, desde que ele se forme como um estado, você já precisa da gestão pública. Claro que num governo de bem-estar social, que é aquele governo maior, que promove saúde pública, educação, aí você precisa de uma gestão pública, mais complexa, porque você tem um Estado, nesse caso, um Estado é um governo maior. E aí você precisa de uma gestão pública que contemple esse tamanho desse Estado. Estado mínimo e Estado de bem-estar social são duas ideias diferentes, O Estado mínimo é aquela ideia
do Estado que cobra pouca tributação, mas também não oferece uma grande quantidade de serviço, porque é óbvio, se ele não tem tributação, ele não tem capacidade de ofertar muitos serviços para a população. Então, saúde, educação, tudo acaba sendo privado, ofertado pela iniciativa privada. E o estado de bem-estar social é aquele estado como o do Canadá, da Dinamarca, da Noruega, que é um estado que tributa bastante, mas te devolve saúde, educação, segurança pública, moradias a preços populares, praças públicas, né? Então ele te oferece uma gama de serviços maiores, mas para isso ele tem que cobrar uma tributação maior. Claro que essa tributação também pode ser progressiva, cobrada mais sobre quem ganha mais e menos sobre quem ganha menos. E aí você oferece o serviço para todos, o que acaba distribuindo a renda. E aí você tem um país com uma concentração de renda menor, que é o que acontece no Canadá, na Dinamarca, na Noruega, na Suíça, ok? Bom, o Estado ele existe porque o ser humano é social, tá? O ser humano é um animal social. O ser humano ele quer viver na igreja, ele quer ter uma escola para aprender, uma universidade para aprender, ele trabalha de forma coletiva, o ser humano no final de semana ele se reúne com os amigos, ele vive num prédio onde as pessoas estão todas ali em um espaço pequeno. Se o ser humano vive de forma coletiva, é um animal social, nós precisamos de uma política, correto? De pessoas que tomem decisões coletivas para que nós tenhamos um bem-estar social e um bom convívio social. Nós precisamos do governo porque o ser humano ele é social. Se ele fosse um animal que vivesse de forma individual, nós não precisaríamos de regras coletivas. Mas como nós temos essa necessidade de viver coletivamente, precisamos de regras coletivas, precisamos de alguém que faça o gerenciamento dessas regras. Aí é onde surge a necessidade do governo, ok? Bom, e o que é o conceito de política, né? Política são todas as decisões tomadas pelos governos relacionados ao coletivo. Então, políticas são as decisões, desde decisões simples do dia a dia do governo até decisões mais complexas, tá? Mais importantes. Todas essas decisões tomadas é o que nós chamamos de política. São decisões tomadas que impactam no coletivo, tá bom? No governo a gente fala sobre coletivo, né? Essa é a concepção de governo. Já quando nós falamos sobre poder, poder é a capacidade de influenciar ou mudar a vida de uma ou mais pessoas. Então, isso não vai só do governo, tá? Por exemplo, no namoro. No namoro, quando a pessoa fala assim, eu gosto do seu cabelo cortado social. Por exemplo, uma namorada fala pro namorado, né? E o namorado que gosta de um cabelo cortado mais naquele estilo militar, acaba cortando social, tá? Isso é poder, ela influenciou, ela não mandou também, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com essa questão de relacionamento tóxico, né? De abuso. Mas ela disse o que ela gosta e o namorado, para agradar, cortou o cabelo daquela outra forma. Isso é poder, tá? O pai sobre uma mãe sobre o filho, tá bom? O pastor relacionado a pessoas dentro da igreja, um professor dentro de uma sala de aula e, obviamente, também o governo. Quem detém a concentração de poder maior está no governo. Mas existem outras formas de poder dentro da sociedade. Pessoas que detêm influência sobre a vida de outras. Bom, a organização do governo, né? Nós já falamos sobre governo. Vamos definir aqui a diferença entre Estado e governo, que daí vocês já acompanham na playlist toda sobre essa questão. O Estado são as regras sobre o tamanho, funcionamento, o modelo que será seguido pelo país. Então o Estado, ele não muda assim de 4 em 4 anos. O Estado são decisões maiores sobre a estrutura, sobre o funcionamento. É como se o Estado fosse a nossa casa, é a estrutura física da casa, tá? A gente definiu lá como vai ser, 3 quartos, sala, banheiro, cozinha. Você definiu a estrutura, né, a base da sua casa. O governo são as pessoas que vão gerenciar o Estado a cada 4 anos, no caso do Brasil,
Então, a cada 4 anos, a gente elege um governo novo ou mantém um governo antigo. E aí, essas pessoas que são eleitas é o nosso governo. As regras, os fundamentos, o modelo do Estado, as leis, é o nosso Estado. Tem coisas que perduram, por exemplo, a regra de responsabilidade fiscal, que diz que um governo não pode gastar mais do que ele arrecada. Essa regra ela foi criada em 2001, nós estamos em 2024. De lá para cá nós passamos por vários governos, vários ministros da economia, mas a regra é a mesma, continua. Então a LRF, ou Lei de Responsabilidade Fiscal, ela faz parte do Estado brasileiro e não do governo, ok? Os governos foram aqueles grupos de poder que foram eleitos a cada 4 anos, tá bom? E para funcionar, os governos precisam, obviamente, de estruturas físicas, né, instrumentos, máquinas e também do seu quadro de pessoal. Isso é óbvio, que no Brasil nós temos os concursados, que são os efetivos, tá? Nós temos os cargos comissionados, que são aquelas pessoas para cargos de liderança, que são escolhidas pelos governantes, e, obviamente, os próprios políticos. Então, nós temos esses 3 tipos, né, de pessoas que trabalham para o governo, que é a nossa base, né, que é quem vai executar realmente as regras do Estado brasileiro para fazer com que os governos possam funcionar, ok? E o que legitima um governo? O que dá legitimidade para uma pessoa governar? Olha, essa é uma questão sociológica bem complexa, mas a gente tem que avaliar caso a caso. Na democracia, o que vai legitimar um governo é, obviamente, as eleições. É a eleição de um grupo de poder. Então, as eleições, a maioria, o voto, é o que vai legitimar, é o que vai dar governabilidade para que um grupo possa se considerar o escolhido do povo para governar durante um determinado tempo. Obviamente que, por exemplo, numa ditadura, por exemplo, o que mantém uma ditadura no poder, geralmente é um Estado externo, como foi o caso da ditadura no Brasil, que o que mantinha, o que ajudava a manter a ditadura era a questão do apoio dos Estados Unidos, a ditadura militar no Brasil. Mas você tinha também o uso da força. Então, muitas vezes, uma ditadura ela se mantém no poder pelo uso da força, ou seja, pelo uso dos militares, tá? Pode ser também dogmas religiosos. Algumas ditaduras se mantêm no poder dada a uma explicação religiosa de que ele deve estar no poder. Como acontece, por exemplo, em alguns grupos, né, nos países árabes, das ditaduras árabes, em outros países também. Então, esses grupos eles se mantêm no poder, dada uma explicação religiosa de que eles devem governar o povo, porque a religião assim fundamenta essa decisão. Então, pode ser a religião, pode ser o uso da força militar, pode ser o voto, que é o principal numa democracia. Por isso que mesmo em países que têm uma tendência mais ditatorial, eles ainda tentam manter, de certa forma, uma eleição, que às vezes não é uma eleição incontestável, como é o caso da Venezuela, né? Que muitas pessoas contestam a legitimidade da Venezuela, das eleições, né? Se realmente são livres, se realmente são transparentes, mas eles persistem em fazer as eleições de 4 ou de 5 anos porque eles querem legitimar o governo. Algumas ditaduras simplesmente já não usam mais isso, né? Como eu falei, as ditaduras árabes, a Coreia do Norte, né? Eles já não fazem eleições. Então é claramente uma ditadura, aí você já não tem discussão. Não tem eleição, é ditadura. Então é outra coisa que vai legitimar o poder desse governo. Ok? Já falei com vocês sobre a diferença de Estado e governo, né? O governo, ele não tem a função de garantir a felicidade das pessoas, porque a felicidade é uma coisa muito subjetiva, né? As condições, por exemplo, econômicas, sociais podem estar ótimas. Uma pessoa, por exemplo, foi lá e levou um pé na bunda, né? A pessoa vai ficar infeliz por um tempo. Que não é função do governo, o que o governo vai fazer, né? Mas, o que acontece? O governo ele tem a função de garantir
as condições sociais, econômicas, estruturas físicas, né, para que as pessoas possam se desenvolver, ok? Então, a educação, para que as pessoas possam estudar, a saúde, para que as pessoas possam se desenvolver, desenvolver as suas habilidades, tá? Isso é a função do governo, garantir uma estrutura social e econômica para que as pessoas possam melhorar de vida, se desenvolver, desenvolver as suas habilidades. Bom, existem, a divisão de 3 poderes já é uma forma de fazer com que cada poder, né, entre legislativo, executivo e judiciário, fazer com que uma parte de cada poder controle o outro. Mas é essencial que a população esteja sempre acompanhando, para que a população possa ser uma fiscalizadora da eficiência do governo. E isso a gente analisa pelos indicadores. A gente analisa os números, analisa os indicadores e a percepção do dia a dia, né? Se as condições de vida das pessoas, das empresas, né, das estruturas do governo estão melhorando ou estão piorando. Então nós temos o povo como fiscalizador. Claro que dentro da estrutura do Estado brasileiro nós temos o Ministério Público, correto? Nós temos as ONGs que fiscalizam o governo, mas é importante que o povo também esteja sempre atuando como um fiscalizador da eficiência do governo. Bom, as nossas aulas elas vão ter sempre aí em torno de 15 minutos. Eu agradeço a presença de vocês estarem assistindo, né, aqui essa primeira aula, e nós continuaremos. Essa playlist vai ter em torno de 11 aulas, e eu espero vocês aí até a nossa última aula, para que vocês possam estar aumentando o conhecimento de vocês em relação à gestão pública. Então, um abraço, eu aguardo vocês na próxima aula.